bem com vocês? O Miranda antecipa a sua saída do São Paulo e o elenco deve ter uma limpeza geral, mais gente vai sair. Eu também vou te contar detalhes sobre os bastidores quentes, cada vez mais quentes do tricolor paulista. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O zagueiro Miranda foi até a sua rede social e comunicou a sua saída do tricolor, clube onde ele é ídolo e que nessa volta não conseguiu exatamente o mesmo desempenho, embora tenha conquistado o título paulista de 2021 e tem uma lesão, né, que acabou fazendo com que ele antecipasse a sua permanência, não pôde se despedir do torcedor, que era uma vontade dele, segundo o próprio na postagem, mas enfim, o Rogério Ceni desde sempre dava indícios de que não contava com o Miranda para a próxima temporada, exatamente pela folha salarial, de que alguns jogadores precisavam sair, ele já tinha dado esse recado na última coletiva, de que o Miranda funcionava numa linha de 3 apenas, exatamente pela condição da idade do Miranda, que já é mais avançada, não tem tanta recuperação assim na velocidade. E o Miranda acho que entendeu o recado e buscou inclusive essa saída de forma antecipada. Na verdade, não é só indícios, né, em relação ao Rogério Ceni não contar com o Miranda. Existe uma clara, digamos, um claro manifesto interno de que o Rogério não contava com o Miranda. E o Miranda até ficou descontente com essa situação. Então tudo isso acabou culminando para a saída de forma até prematura, talvez, não sei o que vocês pensam, do Miranda, que realmente não tinha mais condições de desempenhar em alto nível, mas a gente sabe também da sua experiência, sabe de que numa linha de 3, como o Rogério gosta de atuar, inclusive, o Miranda poderia ser útil, não sei se por mais uma temporada. É um jogador que já tem a sua experiência, já tem inclusive a sua rodagem, e daqui a pouco o ideal é renovar mesmo, né? E o São Paulo, inclusive, vai precisar procurar mais zagueiros, já que o Rogério conta, né? Ou adota muitas vezes essa linha de 3, muitas vezes ele jogou com o Rafinha improvisado no setor, porque acabou perdendo alguns jogadores por lesão. Tem o Arboleda para voltar ano que vem, enfim, o Luizão também é outro que deve sair, e a gente tem uma lista aqui de jogadores que é certo que não vão ficar, e é bom que seja assim. O São Paulo precisa de uma reformulação geral para limpar a folha de pagamento. Tem jogadores ali ganhando muito e fazendo pouco e precisa renovar, oxigenar, trazer esses pontas velozes que o Rogério tanto quer, né? Para ter mais opções ofensivas, outros jogadores mais, digamos, adeptos ou adaptados ao esquema tático que ele queira, enfim. O André Anderson, por exemplo, que não disse a que veio e até agora não correspondeu. É um que é certo que vai sair. O Éder também termina o contrato ao final do ano, muito caro pelo que desempenhava, nunca conseguiu ser aquele jogador que a gente imaginava de seleção italiana, inclusive. Embora tenha feito uns golzinhos, tenha começado muito bem, depois não teve sequência. O Andrés Colorado, outro volante que, pelo cartaz que tinha, nunca conseguiu performar. O Reinaldo, a gente sabe, né, termina o contrato, encerra o ciclo, ele tem sondagens, ele tem propostas do Grêmio, do Vasco, do Fluminense, de clubes que podem contar com o Reinaldo já aos 33 anos e ele deve encerrar realmente o seu ciclo no tricolor. O Rafinha se fala de uma renovação, mas eu não consigo entender, porque o Rafinha não funciona numa linha de 4, segundo o próprio Rogério, que ele não tem mais a condição de fazer a lateral, e numa linha de 13 ele não tem altura sequer para isso, é um jogador improvisado, ele atua ali como uma última opção, como um último recurso. Não faz sentido você renovar com um jogador que não deve ser barato, que já tem a sua experiência, a sua rodagem na carreira e que já não tem mais o mesmo ímpeto de outrora, né? Não é o mesmo jogador, inclusive, do Flamengo de 2019, não é. No Grêmio ele também não conseguiu jogar. Então não entendo esse encaminhamento de renovação em relação ao Rafinha. O Miranda já saiu, o Luizão também é outro que deve sair. Isso só para ficar nesses. Ainda tem outras possibilidades de jogadores que possam receber propostas, sei lá, o Igor Gomes, que tem uma situação um pouco delicada com a torcida, com alguns torcedores, né? O próprio Thales Costa, Luan, esses jogadores, digamos, Rodrigo Nestor, né? Que são da base do São Paulo, que às vezes, né, sendo emprestados para outros clubes, ganham uma experiência maior, possam retornar, ou até mesmo negociados, né, se o São Paulo conseguir uma boa negociação para abrir espaço na folha, abrir numerosamente, né, o elenco, numericamente, melhor dizendo, e aí você pode ir ao mercado e buscar essa tão sonhada reformulação. Tem a história do Patrick, que já foi amplamente discutida, debatida, informada, explícita, né, pelo próprio Rogério Ceni na entrevista coletiva da derrota para o Inter, né, quando ele disse o que aconteceu exatamente. Havia uma possibilidade do Patrick deixar o Morumbi, mas houve uma conversa em que ele vai permanecer. A relação, ela obviamente não é boa, né, não estava sendo legal entre o Patrick e o Rogério, entre o Rogério e outros jogadores do elenco. Existe uma dificuldade de relacionamento aí, pelo que a gente conseguiu apurar,
Mas esse é o ônus, né? O Rogério Ceni é um cara que eu não tô aqui nem fazendo juízo de valor e muito menos quem tá certo e quem tá errado. Eu só estou relatando um fato de que a relação, em muitos casos, com muitos atletas, ela não é uma relação leve e saudável. Porque é natural, quando você tem uma hierarquia, quando você tem um chefe que cobra, que exige, como é o caso do Rogério Ceni, que pensa diretamente no clube, né, e no time, muitas vezes os jogadores não conseguem gostar. E o Rogério tem um temperamento que é complicado, imagino eu, né? Porque ele não é um cara, isso é informação também, ele não é um cara muito do diálogo. Ele não é um cara que conversa muito quando tira um cara de um time titular, por exemplo, quando o cara fica muitos jogos sem atuar. Esse papel normalmente quem faz é o Muricy Ramalho. E o Muricy Ramalho está tendo uma dificuldade também de relação com o Rogério nesse trabalho em conjunto. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo internamente no tricolor paulista. Então o Rogério Ceni, que tem as suas decisões, ele é muito centralizador pelo tamanho que ele ocupa no clube e tem que ser assim para você tentar resolver as coisas, né? Ele tem sido muito transparente com o torcedor em algumas situações, de dizer para o torcedor que a situação é grave em termos financeiros, que a gente quer brigar por títulos, mas existe um limite, a gente quer contratar, mas muitas vezes não pode. Então, tá tudo muito explícito pelo Rogério. E quando ele coloca a sua cara a tapa, quando ele se coloca como escudo, inclusive, das decisões da diretoria, é claro que a porrada recai sobre ele.